Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das mentes mais fascinantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras de toda a literatura. Vamos tentar entender o que levou esse personagem ao colapso total e, quem sabe, a sua redenção. A grande questão é essa, né? O que leva alguém a matar? E olha, essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa análise. A resposta aqui não é nada simples. É uma mistura complexa de desespero, de filosofia e de um teste pessoal terrível. Essa metáfora aqui é perfeita para o nosso personagem, Roger Raskolnikov. Pensa só, a mente dele era como uma represa, sobrecarregada, sabe, pronta para explodir. A pressão de fora era gigantesca, mas o que realmente causou o estrago foram as rachaduras por dentro, as ideias dele. Então, vamos ver direitinho como essa barragem se rompeu. Para começar, a gente precisa entender o cenário. Porque antes da ideia do crime surgir, existia a pressão. Uma pressão esmagadora mesmo, que foi moldando Raskolnikov muito antes de ele pensar em pegar um machado. Olha só o cenário, a situação dele era extrema. Não era só pobreza, era privação total. Imagina, 2 dias sem comer, morando num quartinho que parecia mais um caixão. Teve que largar os estudos por falta de dinheiro. E para piorar tudo, ele carregava o peso do sacrifício da família. A irmã dele, a Dunya, estava planejando um casamento arranjado com um cara que ele odiava, só para ajudar ele financeiramente. Essa humilhação toda, esse desespero, era o solo perfeito para uma ideia perigosa começar a crescer. Então, o que empurra alguém do desespero direto para o assassinato? Uma ideia. É aqui que a história vira. Porque, veja bem, a miséria sozinha não explica o crime. Foi essa mistura da pressão de fora com uma filosofia perigosíssima que ele criou por dentro, que acendeu o pavio. E que ideia era essa? Bom, o Raskolnikov não era um bandido qualquer, né? Ele era um intelectual. E como tal, ele construiu toda uma justificativa filosófica para o que ele estava planejando fazer. Essa teoria ficou conhecida como a teoria dos homens extraordinários. Basicamente, era uma regra que ele mesmo criou, que dividia toda a humanidade em 2 grupos bem distintos. Ele chegou a escrever um artigo sobre isso. E a divisão é chocante, para dizer o mínimo. De um lado, ele colocava as pessoas ordinárias. A grande massa, sabe? O material humano que só serve para obedecer e manter o mundo como está. Do outro lado, os extraordinários. Pensa num Napoleão. Esse, segundo ele, tem o dom de trazer uma palavra nova, uma ideia revolucionária. E por causa disso, eles teriam o direito de passar por cima da lei, de derramar sangue, se fosse preciso, para fazer o mundo avançar. E essa citação é o ponto-chave de tudo. Na confissão dele para Sonia, ele diz: "Eu queria descobrir se eu era uma besta trêmula ou se eu tinha o direito." Ou seja, o crime não era só pelo dinheiro, não era só para ajudar a família, era um teste. Ele precisava saber, de uma vez por todas, a qual grupo ele pertencia. Ele era só mais um piolho comum ou ele era um homem extraordinário, alguém que podia ousar? Então, com a teoria como desculpa e o desespero como combustível, ele finalmente parte da ideia para a ação. Só que a realidade do crime se mostrou bem, mas bem diferente do que a teoria dele previa. O plano parecia todo calculado, né? Ele pegou um machado, escondeu num laço que ele mesmo costurou por dentro do casaco, foi lá e atacou a velha agiota, a Aliena Ivanovna. Até aí, tudo seguindo o roteiro da teoria. Mas a realidade é sempre caótica. O inesperado acontece. A irmã dela, a pobre Elisavieta, aparece de repente. E num segundo de pânico total, a teoria vai para o espaço e ele a mata também. E aqui a gente vê o tamanho do fracasso da teoria dele. O que ele esperava? Se sentir poderoso, independente, ter a prova de que era extraordinário. E o que ele conseguiu? Culpa, pânico, febre, remorso, todas as emoções humanas que ele achava que estava acima. A vida real, o caos, as emoções, tudo isso puniu o ato dele de um jeito que a teoria jamais poderia prever. Ficou claro, ele não era extraordinário. Mas bem na hora em que a gente acha que entendeu Raskolnikov, que ele é só um assassino fracassado, a história joga na nossa cara uma contradição, assim, chocante. Pensa só nisso. Esse mesmo homem que planejou um assassinato com uma lógica fria, quase matemática, que se via como um Napoleão com o direito de tirar uma vida, esse homem tinha um passado que é totalmente contra essa imagem. Pois é, 2. Esse é o número de crianças que ele salvou de um prédio em chamas. Ele arriscou a própria vida, sofreu queimaduras, para salvar 2 crianças. É quase inacreditável, né?
Esse ato de heroísmo puro aconteceu e foi tão real quanto o assassinato. Isso mostra a dualidade profunda que existia dentro dele. Essa outra metáfora, da lâmpada, é perfeita também. Mesmo no quarto escuro da mente dele, dominado por essa teoria horrível, ainda existia uma luzinha de humanidade, sabe? Um impulso de compaixão que ele simplesmente não conseguia apagar. Ele era as duas coisas ao mesmo tempo, o teórico do assassinato e o herói. E aí fica a pergunta: como um homem tão dividido consegue encontrar um caminho de volta? A resposta, curiosamente, não está em outra teoria. Está em uma pessoa. Uma pessoa que vai guiar ele no final dessa jornada. E essa pessoa é a Sônia. Ela é o agente da mudança. A redenção dele começa com ela, porque a Sônia não o julga. Ela o aceita, incondicionalmente. E esse afeto, esse amor, funciona como uma força que vai, aos pouquinhos, puxando ele para fora daquele abismo mental. Lá na Sibéria, com o trabalho pesado, e principalmente com o amor da Sônia, ele finalmente começa a largar as teorias, a se entregar para a vida de novo. É o começo da ressurreição dele. E a gente termina com essa reflexão. A humanidade do Raskolnikov, essa incapacidade dele de ser o super-homem frio que ele queria ser, a febre, a culpa, aquele heroísmo que ainda restava, tudo isso foi uma falha no plano dele? Ou foi justamente essa humanidade que o fez sofrer tanto, que no fim das contas foi a sua única salvação? Fica aí a pergunta para a gente pensar.